Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmos 54. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos dê a revelação, Deus, que o Senhor quer para nós no dia de hoje, que nós possamos entender e praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional, abençoa cada seguidor meu, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 54 é um salmo de Davi e tá falando assim, ó Deus, salva-me por teu nome, faze-me justiça por teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus meu, dá atenção às palavras da minha boca. Porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro. É o Senhor que me sustém. Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores. Por tua lealdade os exterminarás. Com grande júbilo oferecerei sacrifícios. Cantarei em louvor do teu nome. O Senhor, ó Senhor, eu proclamarei que tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Amém? Então esse foi o Salmo 54. Na Bíblia também fala que o justo pode cair 7 vezes e as 7 vezes ele levantará. Então o Senhor é que nos levanta. E Davi confiava plenamente no Senhor. Ele levava as suas questões ao Senhor. Aqui ele estava sendo perseguido e ele foi entregue, né? Saul estava procurando por ele e o lugar onde ele estava escondendo, as pessoas entregaram ele. Mesmo ele tendo ajudado essas pessoas, as mesmas pessoas que ele ajudou, entregou ele para o inimigo, entregou que ele, revelando que ele estava lá, né? Então, as pessoas fazem isso. A gente não pode se deixar levar por aquilo que a gente faz de bom para as pessoas. Porque muitas das vezes você pode estar se sentindo assim. Você ajudou uma pessoa, fez algo para ela, mas essa pessoa agiu com traição. Quando ela viu uma oportunidade, ela falou mal de você ou ela traiu. Isso acontece porque são pessoas, e aqui fala, são malfeitores, pessoas que não temem a Deus, pessoas que procuram prejudicar os outros, são pessoas que não temem a Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor é você entender que a maldade que a gente faz pro outro volta pra gente. Nós seremos julgados por aquilo que fazemos. Nós chegaremos diante de Deus e seremos julgados por toda a atitude, toda a palavra que saiu da nossa boca, será julgada por Deus. Então, uma pessoa que ela trama mal com os outros, que ela age como traidor, traiçoeiro, ela terá a resposta do Senhor. Então, talvez você esteja se sentindo assim. E qual foi a atitude de Davi? Não foi se vingar. Ele teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul e ele não fez. Sabe o que ele fez? Ele deixou na mão do Senhor. Ele poderia ter subido a rei, poderia ter matado e adiantado o processo dele se tornar rei. Porque se ele tivesse matado Saul, o próximo depois de Saul seria ele. Só que não era dessa maneira que Deus tinha desenhado para ele. E ele entendia isso perfeitamente, porque ele teve oportunidade. Ele teve a oportunidade de pular etapas. Ele teve a oportunidade de acelerar o processo de se tornar rei e matando Saul, porque Deus entregou na mão dele. Só que a atitude de Davi foi não acelerar o processo. Ele não matou Saul, mesmo tendo a oportunidade, mesmo Saul o perseguindo, mesmo Saul com inveja dele, tramando tudo contra ele, ele não se vingou. Ele deixou a vingança para o Senhor. Então, a vingança veio. Saul morreu e Davi subiu ao trono sem que ele tivesse colocado a mão para que isso acontecesse. Então, às vezes, Deus nos dá promessas e a gente tenta pular os processos. Ou a gente tem ansiedade para que aquilo se cumpra
E isso pode ser, na verdade, um prejuízo. Aquele processo que a gente pula, aquela mãozinha que a gente tenta dar para Deus, lá na frente pode nos prejudicar. Como Sara, que quis ter filhos através da concubina, através da serva dela, e aí ela teve o Ismael, e isso trouxe problemas para a casa dela depois, porque ela quis adiantar o processo. Deus já havia liberado uma palavra, aquilo iria acontecer, mas ela ficou ansiosa e quis antes do tempo. E aí isso aí trouxe problemas para a casa dela. Depois ela teve que dar um jeito de se virar, de se livrar daquilo mesmo que ela procurou. Então, não pule etapas. Não pule etapas. Não tente ajudar a Deus no processo do cumprimento da palavra. A única coisa que a gente pode fazer é obedecer, é estar em constante obediência, é estar sempre ouvindo a orientação do Senhor. Essa é a nossa função, ouvir a orientação de Deus durante o processo e obedecer. E não tentar ajudar a Deus para que a promessa se cumpra, porque isso pode trazer embaraço para a nossa vida. Apesar de Deus transformar aquilo que é mal no bem, tem muita coisa que a gente poderia ter evitado. Eu tenho uma experiência com isso, vou contar para vocês aqui rapidinho. Quando eu e meu esposo, quando a gente casou, Deus deu uma grande provisão para a gente. Nos deu a nossa loja, a gente começou a vender relógios, a gente vendia smartwatch. E aí, a gente casou e Deus deu essa provisão para a gente cuidar da nossa casa e ter dinheiro, ter condições de cuidar da nossa casa. Só que o que a gente fez? Eu e meu esposo precisava de uma casa. Quem casa quer ter casa. Nós morávamos de favor com meu sogro. Meu sogro cedeu a parte de cima pra gente estar construindo, né? Começando a vida. Só que nós não oramos. O que a gente pensou? Vamos construir aqui porque é mais barato construir aqui. E aí a gente começou a construir. E essa construção demorou 3 anos. Nós ficamos morando de favor com meu sogro durante 3 anos. Logo depois que a gente começou a vender os relógios, meu esposo começou a vender relógio, eu ajudava ele, veio a pandemia, e aí a gente não soube lidar com a crise da pandemia, então a gente ficou sem mercadoria, a gente ficou sem terminar a casa, porque todo o dinheiro que entrava da loja, a gente colocava na casa para terminar a obra, para a gente mudar. E a gente achava que seria rápido, que seria 3, 4 meses de obra e a casa estaria pronta. E aí a gente poderia investir na loja. Só que não aconteceu isso. Eu engravidei, em janeiro eu engravidei. Em março, final de março, começou a pandemia. A gente ficou sem produto, ficamos sem dinheiro e ficamos sem terminar a obra da nossa casa. Tudo isso por conta, foi 3 anos que a gente passou muita dificuldade, morando junto com meu sogro, muita dificuldade que a gente passou. Por quê? Porque nós não oramos, nós não continuamos a orar e ouvir a orientação de Deus depois que Ele nos deu a nossa loja. Nós simplesmente, por imaturidade, veio um grande volume na nossa mão, nós ficamos empolgados com aquilo e falamos, vamos construir a nossa casa. Só que não era isso que o Senhor tinha para mim. Por que eu tenho certeza disso que eu tô falando com você? Porque num momento de oração, num dia com o Senhor, no meu momento de oração, eu questionando o Senhor, por que mesmo sendo fiel ao Senhor, mesmo andando na presença de Deus, cumprindo a vontade de Deus, os propósitos de Deus, por que eu e meu esposo passava por tanta luta desse jeito? Por que nós passamos por tanta coisa? O Senhor falou para mim, vocês não oraram antes de construir aqui. Vocês não oraram para construir aqui. Vocês não me consultaram, porque não era da minha vontade que vocês construíssem aqui. Então, uma oração que eu deixei, que nós deixamos de fazer, deixamos de perguntar ao Senhor, nós fomos levados ao quê? Ao que era mais barato. Mas foi um barato que custou muito caro para nós. Psicologicamente custou muito caro para nós. Então, às vezes uma oração que a gente deixa de fazer
pode trazer transtornos para a nossa vida que não tinha necessidade. Então, são coisas que não tinha necessidade da gente ter passado, mas porque a gente não orou, nós passamos. E com a graça de Deus, nós passamos e Ele nos ajudou em todo o processo. Mas a gente poderia ter evitado. Então, tem coisa na nossa vida que a gente pode evitar por causa de uma oração, por causa de ouvir ao Senhor. Tem coisas na nossa vida que nós podemos evitar só pelo fato de ouvir ao Senhor e obedecer. Então, o Senhor sanou aquela dúvida minha. Quando eu culpava todo mundo, meu esposo, as coisas, as circunstâncias, por aquilo que eu estava vivendo, quando na verdade, culpada era eu, não ter escutado. Não escutei nem eu nem meu esposo. Não orei para poder construir, não era da vontade do Senhor. Mas a gente fez, porque a gente achou que era o certo, porque a gente achou que era o mais barato a se fazer. E quando, na verdade, nós ficamos sem recurso. O que era para a gente ter feito, que hoje em dia eu penso? Era para a gente ter investido na nossa loja, porque dali viria a renda para a gente cuidar da nossa família. Mas a gente não fez isso. E também a gente devia ter diversificado. Quando veio a crise, a gente devia ter procurado outros produtos para continuar no mercado. Mas não, a gente ficou desesperado. Porque tinha uma casa para terminar, eu estava grávida, a gente já tinha uma filha, e eu estava grávida do segundo, e morando de favor, e passando dificuldade, e aí a gente ficou desesperado. Meu esposo voltou a trabalhar para os outros. Então, assim, no desespero de não orar, de não buscar o Senhor, a gente pode tomar muitas decisões erradas. Então, antes de tomar decisões baseadas naquilo que você está vendo ou baseado nas condições, ore ao Senhor. Peça ao Senhor direção. Porque nós oramos muito para casar, nós oramos muito para Deus nos ajudar a cuidar da nossa família, e Deus proveu de uma forma sobrenatural, porque quando a gente casou, eu tinha saído do serviço, porque Deus me deu uma direção, meu esposo não trabalhava e a gente tinha R$100. Então a gente orou pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma intervenção, e Ele o fez. Só que a gente não orou para a gente continuar a lidar com a promessa, a continuar a lidar com a provisão de Deus. E aí que nós erramos. E esse erro trouxe consequências. Então, se você está nesse processo de mudança de emprego, mudança de casa, mudança de ambiente ou mudança de igreja, você precisa orar. Porque às vezes você está olhando e vendo as circunstâncias só externas, como nós fizemos. Nós olhamos só o financeiro, não entendia nada do pós, né? Do que aquilo traria de prejuízo para a gente. Nós olhamos só financeiramente e isso trouxe um grande prejuízo para nós. Mas hoje a gente entendeu da parte de Deus que antes de tomar qualquer decisão importante, nós precisamos orar. Então hoje a gente ora para tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente ora, pergunta a Deus, pede a Deus intervenção, fala com o Senhor. Senhor, não estou entendendo, então fala, Senhor, comigo, me dá o sinal, me dá um norte. Então a gente está sempre buscando de Deus a direção, não de pessoas. Nós buscamos de Deus a direção. Às vezes Deus vai falar claramente e às vezes não, e aí a gente tem de continuar orando até que a gente compreenda. E também Deus pode usar pessoas para nos dar essa direção. Deus pode usar, sim, pessoas. Mas a gente também precisa saber discernir sobre isso. Então, qual que é a palavra de Deus para nós hoje? Não intervenha na promessa. Não queira ajudar a Deus a cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir, contando que você seja obediente, você ouça e tenha fé para cumprir a palavra de Deus. Então, se eu e meu esposo lá atrás tivesse orado ao Senhor, pedido ao Senhor direção, talvez hoje o resultado seria outro. Mas, contudo, a graça de Deus, ela nos alcançou. Como Davi fala aqui, olha, eu proclamei, Senhor, que Tu és bom, pois Ele me livrou de todas as minhas aflições.
Então nós passamos por aflições durante esse tempo, mas Deus, o Senhor, nos livrou dessas aflições. Eu nem lembro mais o que eu passei. Então, seguir em frente é isso, mas passei. Foi algo que não precisava ter passado. Mas Deus transformou aquilo que foi mal em bem. Amém? Então, assim, tem coisas que não precisa da gente passar. Tem coisas que não precisa de você passar. Amém? Guarde isso no seu coração. Uma oração pode mudar todo o cenário da sua casa, da sua vida, da sua geração. Uma oração que você faça, se entregando ao Senhor, buscando a direção do Senhor e obedecendo, não só ouvir. Nós não podemos ser só ouvintes da palavra, nós precisamos ser obedientes. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento. Obrigado porque é o Senhor que nos dá a direção. Como um bom pastor, o Senhor é o pastor nas nossas almas, do nosso coração. Nos ajude a compreender a tua vontade. Nos ajude a compreender a direção que o Senhor está nos dando. Que a nossa vida seja guiada pelo Senhor. Que nós possamos compreender tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem nos orientado. Que nós não venhamos ter pressa para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, mas que nós venhamos ficar na posição. Assim como Davi não quis acelerar o processo, nos dá esse coração paciente que entende que há um tempo para todas as coisas debaixo na terra. Há um tempo do Senhor para o cumprimento do teu propósito para todas as coisas em nossas vidas. Nos ajude a chegar a esse lugar de compreensão, de entendimento, de paz interior, para entender os processos do Senhor. Nos ajude, Pai, a não pular os processos. Que nós venhamos compreender cada passo que o Senhor tem nos levado, cada lugar que o Senhor tem nos levado. Em nome de Jesus. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Não pule processo. Não pule o processo.